diz assim, João capítulo 4, do verso 31 até o verso de número 42. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-se-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessate se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador, e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Oh Deus, dê a graça de nós sermos alimentados pela Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é inerrante. Por isso, conduza, oh Deus, a nossa mente e o nosso coração a interpretarmos corretamente a Tua palavra, para que assim nós possamos de fato sermos alimentados. Que a Tua graça inunde, ó Deus, os corações aqui presentes, para que a Tua voz chegue profundamente e que nós possamos aprender sobre o que de fato nós precisamos ter fome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, você tem fome de quê? Ou fome do quê? É sobre isso que eu quero conversar com você. Fome do quê? Naturalmente que alimentar-se é algo essencial para a existência nossa. E aí existem bons alimentos não tão bons assim, alimentos nutritivos não tão nutritivos assim, e eu não sou o cara mais qualificado para falar para você de alimento saudável. Mas alimento faz parte da nossa história e é extremamente necessário. Mas aqui eu e você nos deparamos com uma fome ou com um alimento que é ainda mais importante do que este que eu e você desfrutamos e necessitamos para viver, que é o alimento da comida diária. Há algum alimento ainda maior, uma comida superior a esta, e uma fome mais profunda do que a fome que a nossa natureza humana tem por alimento. Há uma fome mais profunda que nós precisamos ter, que o nosso Salvador tinha. O nosso Salvador tinha fome de alimento, sem sombra de dúvida. E é por isso que os discípulos deixaram ele neste lugar, e eles foram até um outro lugar para comprar algum tipo de alimento. E Jesus ficou lá, e naquele momento ele teve aquele encontro maravilhoso, que nós já vimos há 2 domingos, com a mulher samaritana, mostrando que ele é a fonte de água viva, e mostrando sobre o conceito de adoração, enquanto que os discípulos foram providenciar um tipo de alimento físico para Jesus, porque o Jesus encarnado, o Deus encarnado, homem, precisava se alimentar. E quando eles chegam com alimento físico, Jesus surpreende eles, mostrando que Jesus tinha uma fome mais profunda do que a fome física, e que eu e você precisamos ter. Então, fome do quê? Primeira lição que eu quero que nós vejamos é que assim como o nosso Salvador
nós precisamos ter fome de obedecer a Deus. O texto começa com essa expressão. Se você olha aí comigo o capítulo 4, você vê os discípulos chegando para Jesus dizendo: mestre, rabi, come, está aqui, se alimente. Interessante que quando eles chegaram lá, se você olhar um pouquinho atrás, no verso 27, você vai ver que os discípulos ficaram extremamente admirados com a cena. Jesus, um homem, um judeu, conversando com a mulher samaritana. Isso não era comum naquela cultura. E os discípulos estão assim, admirados com isso, até mesmo assustados com isso. Mas eles não fazem a pergunta: por que ele está conversando? E eles ficam com aquilo, e de repente aquela mulher sai, e a mente deles esquecem da cena marcante. A cena marcante aqui é Jesus ter conversado com essa mulher. Depois que essa mulher saiu, era para eles terem perguntado: mestre, o que você conversa com ela? O que você conversou? Por que você rompeu as barreiras cultural para conversar com aquela mulher? Você não sabe que ela era samaritana? O que você estava falando? Essa era a pergunta natural, essa era a atitude mais comum de acontecer. Mas porque eles estão tão com a mente nas coisas da natureza, que eles olham e dizem: a gente precisa dar comida para Jesus. Mestre, está aqui comida, come. Percebe? A comida fez com que eles tirassem os olhos do que era mais extraordinário. Mais extraordinário é entender por que Jesus conversou com aquela mulher. Um homem judeu conversou com uma samaritana. E os discípulos estão dizendo: mestre, come. E é isso que Jesus traz para a cena. Olha o verso 32. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus está redefinindo os conceitos. Jesus está dizendo: eu tenho uma comida que vocês não sabem. Eu tenho um apetite por algo, e algo está me saciando mais do que o alimento físico. Vocês não conhecem. Perceba o quanto que os discípulos estão com a mente nas coisas naturais. Eles vão dizer: uai, será que alguém trouxe alguma coisa enquanto a gente estava fora? Será que essa comida que ele tem é porque alguém trouxe? Aliás, este capítulo 3 e o capítulo 4, João intencionalmente coloca para nós as coisas espirituais e o quanto que normalmente as pessoas enxergam as coisas naturais. Jesus falou para Nicodemos: importa nascer de novo. Aí Nicodemos diz: como? Entrar no ventre materno? Jesus falou para a mulher samaritana: eu tenho água viva para você. Ele diz: como? Você não tem com o que tirar. O poço é fundo, não tem água aqui, você só pode beber dessa água que Jacó nos deu. Jesus está falando de coisa espiritual, a mulher falando de coisa terrena. Jesus falando de Nicodemos de coisa espiritual, Nicodemos falando de coisa terrena. E Jesus agora fala com os discípulos sobre coisa espiritual. Uma comida eu tenho que vocês não conhecem. E os discípulos estão dizendo: alguém trouxe alguma comida para ele? E perceba que esse círculo antes era externo, o fariseu Nicodemos, a mulher samaritana, mas agora é um ciclo próximo. Eram pessoas que caminharam com Jesus. E assim muitos de nós vivemos olhando e relacionando com Deus, pensando muito mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. E causa estranheza as coisas espirituais que Jesus fala, porque a nossa mente está voltada para aquilo que era material. Um novo nascimento era um nascimento que vinha do alto. Uma água viva era uma água que iria jorrar de dentro para fora. E um alimento que eles não conheciam era obedecer a Deus. E olha Jesus dizendo isso. Volte comigo para o verso de número 34. Disse-lhe Jesus, vamos ler? 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Jesus está dizendo: a minha comida, se você quer resumir, o que é que eu preciso para me saciar, é fazer a obra que o Pai me enviou. Eu obedecer a Ele e consumar então a obra, porque Ele me deu um projeto, Ele me deu algo a ser feito, e eu preciso pegar aquilo que Ele me deu, obedecer, em obediência a Ele, cumprir a obra plenamente dada. É por isso que Jesus tinha conversado com a mulher samaritana. Era necessário ele ter ido lá, porque ele estava obedecendo a agenda do Pai. Se tem algo que João está mostrando desde o início, que quem dita a agenda de Jesus é Deus Pai. O primeiro milagre, Maria chega e começa a dizer: eles não têm mais vinho. E Jesus olha para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo: eu tenho uma agenda, e quando chegar a minha hora eu faço. E agora ele está dizendo para os discípulos: a minha comida é obedecer àquele que me enviou. Irmãos, eu e você precisamos ter fome de obedecer a Deus. Esta é a fome mais profunda que nós devemos ter. Isso não significa que nós não teremos fome física. Jesus tinha fome, Jesus estava com fome. Mas por que é que Jesus com fome, por que é que Jesus cansado, por que é que Jesus com sede, ficou conversando com a mulher samaritana sobre água viva? Ficou confrontando ela dos pecados dela, ficou falando de adoração, porque é mais importante estas coisas do que as coisas materiais. É possível evangelizar estando com fome, porque precisava matar uma fome mais profunda, cumprir a agenda de Deus. O nosso Salvador cumpriu a agenda do Deus Pai, e eu e você somos chamados para cumprirmos a agenda que Deus tem para nós, e não apenas a agenda dos feitos, mas a agenda revelada a nós na revelação da Escritura. Está aí para você os mandamentos do Senhor. E a minha pergunta é: você tem fome do quê? Porque saciar a fome errada tem sido o motivo do fracasso de muitos. O pecado entrou na história porque Adão e Eva comeram algo que eles não deveriam comer. Se eles tivessem a fome de obediência a Deus, uma comida maior, eles nunca teriam comido de um fruto proibido. E olha que eles tinham vários frutos para eles desfrutarem. Olha que não era fome física, mas eles preferiram comer de um fruto. E aqui tem Jesus dizendo: há uma comida maior que eu vivo, que é a obediência à lei de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Ele está remetendo ao texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Deixa aberto aqui. Vou pedir, não sei se é possível, não combinei com o pessoal da multimídia. Então, Ariel já vai projetar, você não precisa abrir não. Obrigado, Ariel. Desculpa não ter avisado antes. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Olha de onde vem essa ideia de um alimento mais profundo. Olha Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Eu acho que vai dar não, Ariel. Melhor o povo abrir a Bíblia mesmo, Ariel. Vamos abrir a Bíblia aí então. Deuteronômio 8, 3. Apareceu, Ariel é fera mesmo. Pode deixar a Bíblia aberta, mas olhem para cá. Vamos juntos? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deixa aí, Ariel, um pouquinho. Você viu esse finalzinho aqui? Você viu quando Jesus repetiu estas palavras para Satanás? Quando Satanás diz: coma, transforma as pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus está citando esse texto de Deuteronômio 8. E o texto de Deuteronômio 8 dizendo assim: Deus deixou você ter fome, Deus deixou você passar por dificuldade, Deus deixou você estar numa situação tanta. E aí então Ele trouxe o maná que você não conhecia. E por que Ele fez isso? Por que Ele já não deu desde o início? Por que Ele já não apresentou o cardápio do início? Porque Ele queria saber se você ia obedecer a Ele ou não, se você ia viver de acordo com aquilo que procede da boca de Deus. E Jesus está dizendo isso: a minha fome consiste em obedecer Deuteronômio 8:3, consiste em viver de acordo com a palavra de Deus. E o filho tinha ouvido algumas coisas do pai antes mesmo de se encarnar, e aquilo norteava a agenda dele no mundo, e é isso que ele veio fazer: fome por obedecer a Deus. Foi isso que sustentou Jesus quando ele foi tentado no deserto. Foi isso que fez ele ir na cruz do Calvário e naquela agonia do Getsêmani dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Fome por obedecer a Deus. Minha pergunta para você é: você tem fome do quê? O que realmente você precisa? Precisa ser obediência àquilo que Deus tem para nós. Segunda lição que eu quero que nós vejamos, então, se a primeira é: precisamos ter fome de obedecer a Deus, porque o nosso Salvador tinha esta fome. Segunda lição que eu quero que nós vejamos, que há uma grande, pode tirar, Ariel, obrigado, que há uma grande colheita preparada para nós. Segunda lição que Jesus mostra, que há uma grande colheita preparada para nós. Percebe que ele está lidando com questões de alimento nas suas metáforas, de fome e da colheita. De onde vem o alimento? Olha lá João capítulo 4, verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O judeu tinha calendário agrícola, como todos nós temos, o processo, o tempo de fazer uma coisa, aguardar outra. Eles estão dizendo: olha, mais ou menos daqui a uns 4 meses tem colheita. E Jesus está fazendo eles erguer a cabeça e ver algo mais profundo. Jesus está dizendo para eles: eu vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Não fique preso àquilo que parece que vai ser. Jesus está dizendo: erga os olhos, veja uma colheita maior. E essa colheita que ele está falando de salvação. Ele está falando de pessoas que vão se dobrar ao grande rei, vidas que vão se renderem a Ele. Isso está diante dos discípulos chegando. Erga os olhos, vejam a grande colheita que Deus tem. Por que ela é grande? Porque foi uma colheita que Cristo providenciou. Se você olhar comigo o verso 36, ele vai começar a mostrar que existe o ceifeiro. Olha lá o verso 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessates se alegram, vamos ler agora? Tanto o semeador como o ceifeiro. A gente vê colher o ceifeiro, mas antes teve o semeador. E talvez o semeador não viu aquilo acontecer. O semeador não está naquele momento, mas para colher algo, alguém lançou a semente. E Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo: vocês acham que vai ser daqui 4 meses, mas é uma colheita tão profunda, porque alguém já semeou algo antes de você, e você vai colher. Vocês são os ceifeiros, mas há um semeador, e o semeador é Ele mesmo, é Cristo, o grande semeador. Olha lá o verso 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado. Vamos ler? Um é o semeador
e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Queridos, deixa eu dizer uma coisa preciosa para nós. A colheita que nós desfrutamos é porque Cristo semeou por nós. Não foi nós quem semeamos. Nós somos aquele que desfrutamos do trabalho de Cristo. Por isso que Cristo está dizendo: a minha comida é fazer a obra de Deus. Porque eu fazendo a obra de Deus, você vai viver farto, porque a colheita vai ser grande. Erga os olhos, vejam. Paulo lida com isso na sua carta aos Efésios, e diz para nós que todas as bênçãos que eu e você temos, todas elas, temos por causa de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Se você parar um pouquinho e pensar nas bênçãos que Deus tem dado a você, é porque Cristo semeou isso no passado, há mais de 2000 anos atrás. Você pode agora colher, irá colher amanhã, irá colher até a eternidade, as mais variadas bênçãos, porque um semeou, e ele fez isso com lágrimas. Se nós pensássemos no Salmo, aquele que sai andando e semeando, aquele que sai andando e chorando, melhor dizer, enquanto semeia, volta com grande recompensa. E não foi sem lágrimas, sem dor, que ele semeou a nossa redenção na cruz do Calvário. Por isso eu e você temos uma grande colheita preparada para nós. Nós já desfrutamos de muitos frutos, e o maior deles se dará no último dia, quando Cristo voltar. Fome de quê que você tem, querido? O que de fato arde no seu coração? Deus providenciou o verdadeiro alimento. Afinal de contas, é no próprio Evangelho de João que ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer não terá mais fome. Mas isso só é possível porque ele tinha como grande apetite, como grande comida, aquilo que Deus mandou ele fazer. Sem obediência de Jesus, você não iria ceifar nada. Sem Jesus abrir mão de fazer o milagre, transformar as pedras em pães, se ele fizesse aquilo, você não ia colher nada. Mas porque ele preferiu viver na palavra de Deus, você come, desfruta das bênçãos espirituais. Jesus está dizendo: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça, e nós herdamos tudo pela graça. Você tem essa convicção? Mas há uma colheita ampliada, em vidas sendo apresentadas a eles. Se você olhar comigo o verso 38, ele vai dizer: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam. Esses outros não é apenas Cristo, tem um plural aí. Ele está remetendo aos profetas do Antigo Testamento. Ele está apresentando a todos os símbolos anteriores, as sombras, e ele é o maior deles. Nós tivemos profetas, tivemos as grandes lideranças do Antigo Testamento, e eles semearam, e os discípulos estão na plenitude do tempo desfrutando disso. O reino de Deus é um reino que transpõe gerações. Afinal de contas, nós desfrutamos de coisas de mais de 2000 anos atrás na obra de Cristo. E nós semeamos na jornada ministerial para que outros possam colher lá na frente. E nós somos muitas vezes imediatistas. Nós pensamos, fazemos tudo para ter resultado agora.
E esquecemos que o reino de Deus transpõe o nosso tempo de vida. Você precisa semear para que outros pós você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, possam colher. Nós precisamos pensar o reino de Deus nessa dinâmica, não apenas semearmos para colhermos como terceira igreja, mas semearmos para colhermos ao longo da história do povo de Deus, porque uns trabalharam e nós desfrutamos, nós trabalhamos e outros desfrutarão. Você diz, pastor, para que investir no futuro se eu nem estarei lá? O seu Salvador investiu no passado para que você vivenciasse no presente as dádivas. Você deve ser um imitador dele nesse sentido. Irmãos, mas eu quero terminar com a terceira e última lição. Então, se a primeira lição é fome do que, o tema é, né, fome de quê? Fome do quê? Que fome é essa? Primeira lição, precisamos ter fome de obedecer a Deus. Segunda lição, há uma grande colheita preparada para nós, porque Cristo é o grande semeador, e nós vamos desfrutar disso. Terceira e última lição, um vislumbre da grande colheita. A partir do verso 39, os discípulos vão ver com os olhos aquilo que eles estavam com dificuldade. Entender que fome é essa que Jesus teve, que colheita grandiosa é essa que estava para acontecer, se eles estavam esperando daqui 4 meses acontecer a colheita física. É a conversão de muitos samaritanos. A partir do verso 39 você vê isso. João diz assim, ó: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me diz tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhes que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Os discípulos estão vendo isso. Se eles estavam admirados de Jesus conversando com uma mulher samaritana, agora muitos samaritanos vão ao encontro de Jesus. E mais, eles pedem que Jesus fique com eles 2 dias. Samaritanos e judeus nem conversavam. E a pergunta é, o que os discípulos fizeram para colher isso? O que eles fizeram? Nada. Eles fizeram nada para estar sendo recebidos por esses samaritanos, por ver o Salvador deles se relacionando com esses samaritanos. Isso está acontecendo porque Jesus semeou na vida da mulher samaritana quando eles nem estavam presentes. É um exemplo claro daquilo que Jesus está dizendo. Um semeou e vocês vão ceifar. Jesus semeou no anonimato, só ele e a mulher, e ele evangelizou ela, desafiou ela, apontou o pecado dela, apresentou a solução para ela no Messias. Ela foi, os discípulos chegaram, ela anunciou, os discípulos não estão sabendo o que está acontecendo, e de repente muitos samaritanos querem ficar ao lado de Jesus, por causa do testemunho que essa mulher está dando. Esse é um vislumbre da grande colheita. Teve início na obra de Cristo, sem sombra de dúvida. Foi conhecido através do testemunho desta mulher. Porque é assim, a obra é de Cristo, mas a forma de conhecer a obra de Cristo é através do testemunho de pecadores. Perceba que o texto vai dizer que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. E a palavra testemunho aqui nem é aquela muito comum, que é o martírio, que é a ideia de testemunhar, dizer diante de um julgamento. Nem é essa. É a palavra logos, a palavra do discurso. Muitos creram por causa da fala desta mulher. Ela falou sobre Jesus. Ela testemunhou não com a vida, mas dizendo de Jesus. E o que ela falou que causou tanto impacto? Ela disse que encontrou alguém que disse tudo sobre ela. O que é que Jesus tinha dito? Ela disse, ele me disse tudo quanto tenho feito.
E a pergunta, o que ela tinha feito? O que Jesus disse que essa mulher tinha feito? Tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha, o 6º, não era dela. O que Jesus tinha dito para ela, você está tentando saciar a sua vida em relacionamentos, em sexo, em casamento, e por isso você está seca. Você já teve 5, está no 6º, e nada resolveu. Dizer isso para os outros não é fácil. Essa mulher está dizendo porque ela foi transformada. Ela está dizendo da podridão do passado dela. Porque ela tem que apresentar quem conhece ela. Esta mulher é a primeira testemunha entre os samaritanos daquilo que Jesus fez na vida dela. E os discípulos estão colhendo aquilo que Cristo semeou e aquilo que a mulher testemunhou. Esse é um exemplo, é como se fosse a ilustração dos 2 pontos. Fome de quê? Primeiro, fome de obedecer a Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. Segundo, há uma grande colheita preparada para nós. Terceiro, o vislumbre dessa grande colheita. E essa é uma colheita maravilhosa. Mas olha o verso 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, vamos ler? Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muitos outros foram além do que apenas o testemunho da mulher, e passaram a crer por aquilo que estavam ouvindo do próprio Jesus, e chega a dizer para ela, dizendo, eu fui, eu acreditei, confiei, mas eu estou surpreendido naquilo que ele está me ensinando. Realmente ele é o Salvador do mundo. Ele não é o Salvador apenas dos judeus, ele é o Salvador dos samaritanos. Esse é um vislumbre de uma colheita grandiosa. E a palavra aqui nunca coloca a quantidade. Muitos com testemunho da mulher, muitos continuam crendo e ampliando esse conhecimento, e agora por causa do próprio Cristo. E quando você olha para Atos 8, você vai ver Filipe chegando próxima a essa região, a terra dos samaritanos também. E uma colheita extraordinária ele vai desfrutar. Não esse Filipe daqui, o Filipe que foi eleito lá diácono de Atos, mas ele está no grupo. E ele é alguém, instrumento de Deus para pregar o Evangelho. E uma grande colheita se dá, ao ponto de pessoas abandonarem a crença no grande poder que existia, como Simão o mágico, e ir em busca desse. E de repente, impactado por aquilo, se mostra alguém que ama apenas o poder. E aí quer mais poder e nunca se sacia. É alguém que quer apenas a visão, visualizar, e não a verdadeira colheita que Deus trouxe. Mas em volta de Simão o mágico, muitos creram realmente em Jesus e foram atrás de Cristo. Os samaritanos receberam o Espírito sendo derramado em Atos 8. Isso tudo só foi em Atos, não foi aqui. Isso aqui é só um vislumbre. Jesus está dizendo, erga os olhos, veja a colheita maior que vai se dar. O gostinho está nesse muitos. E assim é a nossa vida. Deus nos dá agora e nos dará muito mais. Isso em termos de reino de Deus que eu estou dizendo. Eu e você somos uma colheita maior do que essa que os discípulos viram. Uma colheita antecipada que mostra a quebra de barreiras culturais. Você está vendo judeus e samaritanos declarando: Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso é uma grande colheita. Mas em Apocalipse há uma colheita maior, de todos os povos, línguas e nações, sendo apresentada diante do Senhor. A diversidade. Eu e você devemos ter fome de quê? De obedecer os mandamentos do Senhor. Dentre os mandamentos, tem um dizendo: ide
e pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Talvez você diz, pastor, é muito difícil. Irmãos, quem semeou antes de você foi Jesus. Você vai ceifar, você vai colher os frutos da eleição que o Pai fez, da obra que Cristo fez, e por isso que vai ter pessoas que vão se converter. Erga os olhos, vejam a colheita. Não fique preso nos prazos, nos tempos. A vislumbre de colheita no tempo que Ele quer dar. O que importa é você sair, fazer, anunciar. Porque Deus tem os seus eleitos, a obra é dele. Se eu e você estamos fazendo coisas no reino de Deus, não pense que em última instância nós é que estamos fazendo para valer. Não, nós estamos em última instância colhendo. Como assim, pastor? Porque a obra começou com a morte de Cristo. O nosso testemunho é em cima da obra de Cristo. Ele é quem semeou definitivamente. Nós podemos colher salvação, colher pessoas redimidas, transformadas. Nós em 2024 temos o privilégio de colher frutos da obra de Jesus Cristo nesta igreja. A minha pergunta é, você vai ter coragem de testemunhar? Isso começou lá em Samaria com uma mulher. Uma mulher que o testemunho de mulher na época não tinha valor. Ela não está nem aí o que os outros vão pensar. Ela tem que dizer o que Jesus disse sobre ela. Essa coragem que nós precisamos ter. Porque nós vamos colher, à medida em que nós testemunharmos daquele grande Salvador que lançou a semente que precisava morrer. A Bíblia usa essa metáfora. A semente precisa morrer. E ela morrendo, dá muitos frutos. Jesus falou isso em João capítulo 11. Depois você leia lá. Ele dizendo, quando isso acontece, é igual o filho morrer. Quando o filho morre, sobe na cruz do Calvário na sua morte, ressuscita, sobe aos céus, ele dá muitos frutos. Não apenas entre os samaritanos, mas entre todos os lugares deste mundo. Porque uma semente morre, que é Cristo Jesus. Há uma grande colheita. Nós já somos os grãos, e nós vamos desfrutar de tantas outras, e até o dia de Cristo haverá grãos para ser colhido. Mas o mesmo Jesus vai dizer em outro lugar, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a minha pergunta é, você nessa noite, vai entender que você tem o privilégio de colher coisas que o filho já plantou há mais de 2000 anos atrás? São poucos os que se enveredam por esta jornada, mas é extremamente necessário. Que importa ganhar o mundo inteiro, se não nos empenharmos em trazer os frutos que alegram o reino dos céus. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, há festa, há júbilo no céu, porque alguém se arrependeu, porque uma colheita se deu. Que eu e você possamos ter fome de obedecer o mandamento de Deus. Fome de que você tem? Vamos orar. Deus, nós temos fome de tantas coisas. Muitos de nós temos fomes de reconhecimento humano, de carreiras profissionais. Embora, Deus, não seja errado almejar e desejar muitas dessas coisas, mas nada disso deve ser uma fome maior do que obedecer ao Senhor. Por isso, Deus, nos faça perceber a importância de obediência aos Teus mandamentos. Nos faça, ó Deus, nos encantarmos pelo reino que o Senhor está produzindo. Nos faça encantarmos, ó Deus, pela lavoura que o Senhor está edificando. Nos faça, ó Deus, no nosso tempo, termos vislumbres da grande colheita que o Senhor está fazendo na história. Nos dê a graça, ó Deus, de vermos
pessoas sendo convertidas por causa de testemunhos de pessoas desta igreja. Nos dê a graça, ó Deus, de colhermos por causa de testemunhos de outros do passado. E nos dê a graça, ó Deus, de sermos aqueles que estão no reino, para que outros no futuro possam desfrutar das colheitas. E obrigado, ó Deus, porque no último dia, aquela semente que morreu e ressuscitou, há de vir estar entre nós plenamente. E nós, como uma nova criação, brotando, raiando, viveremos num maravilhoso jardim do Senhor. Seremos as preciosas plantas que o Senhor produz, as plantas verdadeiras, onde está ligado na fonte da água da vida. Nos dê a graça, Deus, de nos alegrarmos, de sermos os frutos da grande colheita do último dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.